Boa tarde a todos. Hoje a minha mensagem tem como um tema: eu não sou o que deveria ser. Não vim falar de sucesso. Eu vim falar sobre aquela sensação silenciosa que muitas pessoas carregam dentro de si. A sensação de estar parado enquanto o mundo inteiro continua andando. Existem momentos na vida em que nós desaceleramos, olhamos em redor e fazemos uma pergunta difícil: é só isso? Não porque não existam sonhos, não porque não existem capacidades, mas porque existe uma distância dolorosa entre o que somos e o que poderíamos ser. E talvez o mais angustiante seja isso. Nós sabemos que temos potencial. Sabemos que poderíamos construir mais, poderíamos viver mais, poderíamos realizar mais. Mas sempre que chegamos perto da mudança, algo desmorona. É como se estivéssemos numa espiral. Tentamos avançar. Nos aproximamos de um novo nível, mas, de alguma forma, voltamos para o mesmo lugar. Enquanto isso, observamos outras pessoas vivendo, construindo, conquistando, vencendo. Então olhamos para nós mesmos e sentimos que nada muda. O mundo segue movimento e nós permanecemos presos dentro de nós mesmos. A pergunta, então, deixa de ser quem sou e passa a ser em que eu me tornei. Porque chega um momento em que percebemos algo perturbador. Muitas decisões que tomamos, nem nós mesmos entendemos. Quantas vezes você já fez algo e depois perguntou: por que eu fiz isso? Por que repito os mesmos padrões? Por que destruo aquilo que eu nunca quero construir? A verdade é que a vida se torna uma grande expectativa. E então percebemos algo ainda mais profundo. Talvez não sejamos tão donos de nós mesmos quanto imaginávamos. Porque o comportamento não nasce do nada. Todo comportamento repetido revela algo oculto dentro de nós. Quando um padrão se repete, ele deixa de ser consciente, passa a ser uma mensagem. E é nesse momento que começam as perguntas mais difíceis. Onde isso começou? Em que momento eu aprendi a desacreditar em mim? Quando nasceu essa sensação de insuficiência? Quem me ensinou que eu não seria capaz? Muitas vezes, essas crenças nasceram cedo.
na rejeição, na comparação, na ausência de relacionamento, na dor silenciosa que nunca mais foi compreendida. E o mais perigoso sobre crenças limitantes é que elas se tornam invisíveis. Você não percebe mais mas está preso. Você apenas começa a acreditar que é assim. Nasci assim, vou morrer assim. A mente cria uma prisão e depois convence a pessoa de que aquilo é a sua própria identidade. Então a pessoa sonha, mas não age. Deseja mudar, mas se paralisa. Quer crescer, mas sente medo quando a transformação realmente começa. Porque existe uma parte dentro de nós que teme o desconhecido. Às vezes, permanecer no sofrimento parece mais seguro do que enfrentar a possibilidade da mudança. Mas existe algo importante que eu quero dizer nesse momento. Perceber o padrão já é um começo da libertação. Muitas pessoas vivem no automático pelo resto da vida. Nunca param para observar a própria alma. Nunca questionam os próprios ciclos. Mas quando alguém começa a olhar para dentro, quando alguém começa a investigar suas dores, seus bloqueios, suas crenças, algo começa a despertar. Desperta a consciência. E talvez a transformação não comece quando você finalmente vence. Talvez ela comece no instante em que você decide para de fugir de si mesmo. Porque existe uma diferença entre quem é você hoje e a história que fizeram você acreditar sobre si mesmo. E talvez o maior desafio da vida seja justamente esse: desconstruir a identidade que nos limita e nos aprisiona, para finalmente nos tornarmos aquilo que sempre tivemos potencial para ser. Hoje, a nossa finalidade é desconstruir essa crença limitante. É viver uma vida digna de ser vivida. Porque ciclos vêm e vão. O passado você não tem como mudar, mas faz parte da sua história. E o modo como você enxerga hoje o seu passado, as suas dores, os seus traumas, você pode modificar a sua maneira de enxergar o seu presente e ter uma esperança de um futuro melhor. Que hoje você possa internalizar esta mensagem e saber que tudo se transforma, tudo modifica. Sempre
viveremos um presente diferente de ontem, na esperança de um futuro melhor. Um abraço a todos, que Deus os abençoe.